Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo. Como eu estou feliz, queridos, muito feliz mesmo. A lição passada, o avivamento da Rua Azusa, teve muitas visualizações, mais de 1000 visualizações, vários comentários de professores, professoras que iam lecionar a aula nas suas escolas bíblicas dominicais e foi útil. A intenção de ter criado esse trabalho, queridos, é de trocarmos informação, assim como eu assisto outras aulas de escola bíblica e acabo pegando informações que pode contribuir, agregar na minha escola, na hora de eu lecionar ou na hora de eu passar para vocês. Assim também tem acontecido. Então eu tenho muita alegria no meu coração. Que Deus seja louvado, glorificado e honrado. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre, depois de todo esse avivamento que nós estudamos, como ele chegou no Brasil, como o Pentecostes começou a criar forças no Brasil. Então fique atento, vai lá, a aula é um pouquinho mais extensa, 30, 40, até 50 minutos, mas pega uma pipoca aí, pega o seu caderno, principalmente de anotações, anote, escreva, force o seu cérebro a memorizar mais informações e você vai ver que isso vai ser útil para você, querido, isso vai ser muito útil. Então, continuo te pedindo, se tiver coisa errada, coloca no comentário que eu vou corrigir, se tiver algo que não te agradou, se o som não estiver bom, se a imagem não estiver bom, é só você colocar, queridos. Eu sou meio caipira para falar, eu sou do interior e eu gosto de falar simples, eu gosto de falar para quem quer entender, quem não fica julgando o palavreado, quem não fica julgando a língua corretamente, mas que Deus possa falar ao teu coração. Vamos orar? Querido papai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com um único intuito: ser um instrumento seu, ó Espírito Santo, para desenvolver essa aula, para nos dar entendimento, para nos ensinar, para passar, Senhor, a nossa compreensão. Sei que são aulas teóricas, ó Pai, onde nós temos que ler muito, Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito Santo vai trabalhando em cada coração. Fica conosco, nos dando o dom da sabedoria e da ciência. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa lição de hoje, da nossa revista Betel Dominical, adultos. O que nós estamos estudando nesse trimestre é o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. O que eu quero deixar claro e que eu falo, e às vezes eu apanho por isso, mas pentecostal não é só barulho, pentecostal não é gritaria, pentecostal não é virar piruleta e coisas semelhantes. Pentecostal é acreditar no mover do Espírito Santo. Pentecostal é falar em outras línguas. Pentecostal é falar em línguas estranhas. Pentecostal é impor as mãos e as pessoas serem curadas. Pentecostal é acreditar no poder e na chama do Espírito Santo. A lição de hoje, que será aplicada nas igrejas dia 2 de março, é a lição 9, o movimento pentecostal no Brasil. Um despertar que mudou uma nação. Dá para você entender até o comecinho desse contexto? É o movimento pentecostal que chegou no Brasil, onde estava acostumado com um determinado tipo de ensinamento e através dessa chama incendiou a nação inteira. Vamos então lá? Texto áureo. Lembra o texto para que a gente tenha base nos estudos? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículo 6. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus. Para quê? Para que a chama do Espírito Santo não se apague.
que significa isso, queridos? Começando já com a lição. Nós precisamos, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, vivemos num mundo que a Bíblia diz que é do diabo, que é do maligno, nós precisamos ter uma busca constante. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, orar incessantemente, ou seja, a busca tem que ser incessante, porque senão a chama do Espírito Santo, mesmo com dons espirituais, mesmo com falar em línguas, ela se apaga. E o intuito dessa nossa lição desse trimestre é tentar mostrar que nós não podemos deixar a chama do Espírito Santo apagar. Quantas pessoas hoje não têm esfriado e nem falado mais em línguas, mas Deus ainda opera. Semanas atrás, num culto na garagem onde eu sou um dos pastores que tomam conta do ponto de pregação, nós tivemos 2 renovos, orando pelo batismo do Espírito Santo. 2 pessoas que já não falavam mais em línguas voltaram a falar em línguas e foram cheias do Espírito Santo. Ou seja, a chama do Espírito Santo não se apagou. Busque ela, queridos. O objetivo dessa lição, para que essa lição nós vamos estudar? Primeiro, para ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou no Brasil, que o Pentecoste lá do outro lado chegou aqui. O segundo tópico, conhecer a chegada do pentecostalismo ao Brasil. E terceiro, identificar a trajetória pentecostal no Brasil. Textos de referências, Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 5, e diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. Preste atenção, queridos. Paulo chega num grupo de discípulos, no grupo da sua igreja, pregando e fala para eles: olha, vocês já foram cheios do Espírito Santo, já foram batizados com o Espírito Santo, já receberam ferramentas espirituais de Deus? E eles dizem assim: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Daí a palavra mais verdadeira de Jesus, que diz que nós sofremos e nós erramos por não conhecer as sagradas escrituras e nem tampouco o poder dela. Continuando, perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E disseram-lhe: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir Cristo, isto é, Jesus Cristo. E quinto, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Queridos, e a palavra de Deus incendiava. Por onde Paulo passava, ele impunha as mãos, ele orava e as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas buscavam por isso incessantemente. E nós vamos ver que no mover da história, pessoas que buscaram receberam. Porque todo aquele que busca, acha. Aquele que invoca o nome do Senhor, o Senhor responde. Queridos, hoje nós vamos estudar então, ressaltar o pentecostalismo no Brasil, a chegada de Daniel e Gunnar Virgen aqui no Brasil, que começou a ter a formação da Assembleia de Deus. Eu quero indicar para você que é um estudioso, às vezes é um professor, esse livro aqui, ó, As Assembleias de Deus no Brasil, Sumário Histórico Ilustrado. Queridos, é um livro excelente, é um livro que ele mostra a história do Brasil, a história das Assembleias de Deus no Brasil, a formação do pentecostalismo na Assembleia de Deus no Brasil, desde a chegada dos missionários suecos até os dias recentes. Para você que é estudioso e quer aprender, aprofundar mais, é um bom livro. Vamos lá, introdução. Nesta lição abordaremos as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo, com evidências de línguas estranhas no Brasil, as experiências pentecostais de Gunnar Virgen e Daniel Berg antes da chegada ao Brasil e a evolução do pentecostalismo com a chegada dos missionários a Belém do Pará,
onde ensinaram a doutrina pentecostal. E vocês vão ver, queridos, nesta lição que interessante, porque começou em Belém do Pará, como que Deus encaminhou eles para cá. Então preste atenção, queridos, essa lição é valiosa para entender por que você hoje é um pentecostal, da onde que chegou o Atos 2 na tua vida. Primeiro, o protopentecostalismo. Alguns teólogos chamam de protopentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. Para você entender, proto vem de primeiros. Então, os primeiros movimentos pentecostais no Brasil. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia. Lembra glossolalia? Falar em outras línguas, falar em línguas estranhas. Anteriores à vinda dos primeiros pentecostais, Gunnar Wing e Daniel Berg ao Brasil. Então, todos nós conhecemos, todos nós que participamos de uma igreja pentecostal e que vamos buscar as verdadeiras raízes, nós entendemos que o pentecostal, que o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, começou com a chegada de Gunnar Wing e Daniel Berg no Brasil. Mas, queridos, a história mostra que não. Antes deles chegarem aqui, Deus já estava começando a incendiar o nosso país. 3 pessoas já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem conhecer. Falavam em línguas estranhando porque elas não sabiam o que era aquilo, mas já tinham umas brasinhas acesas. Olha lá, como Fritz Matulati, Paulo Malaquias e Pedro Graudin, entre outros. Então vamos lá, 1.1. Antes de começar, não esquece, eu preciso que você comente esse vídeo, que você compartilhe, que você coloque nas tuas redes sociais, que você me ajude a divulgar esse trabalho, para que mais e mais pessoas possam aprender. Queridos, eu não me considero um bom professor, eu não tenho uma dicção boa, eu não tenho uma voz muito boa, mas eu tenho o Espírito Santo, isso eu creio. Eu tenho sabedoria que o Espírito Santo tem me dado para conduzir da melhor forma. E eu creio que com o tempo e com a sua ajuda e as suas orações, nós vamos tornar essas simples aulas em aulas de avivamento, em aulas de busca do Espírito Santo, em aulas de sabedoria, que quando você for orar, você vai ser tocado por essas aulas para dar mais de ti. Para isso é importante eu conhecer a história. A história é o alicerce da nossa vida. 1.1. A experiência pentecostal de Fritz Matulati. Em meados do século XIX, no começo do século 1900, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz Matulati, vindo da Alemanha em 1893. Ou seja, para você que é historiador e que conhece um pouquinho da história do Brasil, em meados do século XIX, o Brasil estava exportando pessoas para povoar o nosso país. E principalmente alemãos vinham para o sul do Brasil para estabelecer com as suas famílias, começar a cultivar, começar a ter população no Brasil. E com essas vindas da Europa, chega no Rio Grande do Sul, entre os imigrantes, um pastor chamado Fritz Matulati, em 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso. Lembra, nós estudamos pietismo, o que era um homem piedoso? Que se preocupa com o próximo, que paga o preço para sacrificar as suas condições em ajuda ao próximo. É aquele que ama tanto o evangelho que quer compartilhar inclusive com os seus bens, como eles faziam em Atos. Que já orava, e olha só, ele já orava em línguas estranhas. Tudo indica que ele já veio de lá para cá orando em línguas estranhas. Assim podemos falar da particular importância de Fritz Matulati para o pentecostalismo brasileiro, por ele ser um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo, com evidências das línguas estranhas no Brasil.
conforme o registro. Lembra, Parra, na lição passada, no movimento da Rua Azusa, a maior evidência para eles do batismo com o Espírito Santo não era outros dons, mas sim o dom do falar em línguas. Então, uma das primeiros Fritz chega ao Brasil, é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas e ali começa a escrever a história, queridos. Então entenda, antes dos dois missionários suecos, já haviam gente no país já começando a incendiar. 1.2, a experiência pentecostal de Paulo Malaquias. Ainda entre os principais proto-pentecostais no Brasil, podemos citar o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao evangelho com apenas 18 anos, olha que interessante, e começou prontamente a dar depoimento da sua salvação, a tantos quanto ele encontrava, ou seja, o amor, o primeiro amor de Cristo, a salvação, a mudança de vida, entrou no coração dele com 18 anos, e ele não aguentava se calar, ele precisava falar desse amor, dessa transformação para as pessoas que cruzavam o seu caminho. Ei, olha como Deus trabalha. Às vezes você encontrou Jesus na tua vida, Deus transformou a tua vida, Deus tem abençoado o teu lar, a tua família, o teu matrimônio, os teus filhos, e muitas vezes você não tem coragem de falar desse amor de Deus para as pessoas que você encontra. Esse menino, 18 anos, encontrava as pessoas na rua e ia falando do amor de Deus. Numa época, queridos, que era muito difícil. Não esqueça, em 1900 ainda era muito difícil. A religião que dominava o Brasil era o catolicismo. Você não podia pregar nada diferente do catolicismo, que você era perseguido por entidades do governo. Malaquias, então, pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. Então as pessoas não sabiam explicar esse fenômeno, ou seja, ninguém tinha estudado sobre isso, ninguém tinha se aprofundado sobre o livro de Atos, ninguém tinha aprofundado por que essas línguas estranhas, o que é isso? Lembra que lá na Rua Azusa, quando as mulheres eram cheias e começavam a falar em línguas estranhas, as polícias encontravam elas e levavam elas presas, levavam para sanatório, achando que era loucura, porque o poder de Deus é loucura para este mundo. Nós somos loucuras para este mundo, porque nós acreditamos num falar em língua que ninguém entende, somente Deus. Nós acreditamos em milagres, onde todo mundo acha que a medicina faz tudo. Nós acreditamos num Deus que fez o sol e a terra parar para Josué vencer a batalha. Nós acreditamos num Deus que abriu o mar para que o seu povo passasse em terra seca. Nós somos loucos pelo mundo, mas Deus escolheu nós, loucos, para confundir os sábios. Olha o comentário de Emílio Conde. Na época, ele mesmo, quem ele? Paulo Malaquias, não sabia que aquela extraordinária experiência se tratava do batismo no Espírito Santo. Somente mais tarde, quando entrou em contato com a Assembleia de Deus e se uniu a ela, foi que compreendeu que suas experiências eram genuinamente pentecostais. Paulo Malaquias foi um pregador diferente dos outros. Todos afirmaram e reconheceram isso, porém ninguém sabia explicar o sucesso de sua pregação e a forma que ele usava para apresentar a mensagem, que não coincidia com de outros pastores batistas. Sendo pastor de várias igrejas, Paulo Malaquias descobriu indícios de que nessas igrejas havia crentes pentecostais, por crença e convicção, mesmo que tais membros não tivessem tal nome. Queridos, então, Paulo Malaquias, quando ele começou a pregar, ele era diferente. Todo mundo ouvia uma mensagem diferente, todo mundo sentia o poder diferente, e até então ele não sabia o porquê, a comunidade não sabia o porquê, mas nós sabemos. Quando Deus disse, Jesus falou para os seus discípulos, ficai até sejais revestidos de poder, e depois vão, porque nós precisamos ser revestidos de poder. Quando somos cheios do Espírito Santo, o nosso testemunho é diferente. Os frutos de Gálatas 5:22 nascem em nossas vidas. As nossas pregações são diferentes. Os nossos conselhos são diferentes, porque temos o Espírito Santo. Se na tua vida as coisas têm sido normais, se na tua vida as pessoas não têm notado diferença, está faltando você ser cheio do Espírito Santo. Faça campanha de madrugada, vá a montes, mas busque o poder e o revestimento do alto.
1.3, a terceira experiência aí dos proto, lembra, pentecostais? Os antes, os que começaram aquela chaminha. A experiência pentecostal de Pedro Graudin. Pedro Graudin nasceu em Riga, Letônia, e sempre se aplicou ao evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900, no porto de Santa Catarina, com 25 anos de idade, ao lado de mais de 300 famílias. Lembra que aquilo que eu tinha dito? As famílias eram trazidas para cá para povoar o nosso país. Nosso país precisava ser povoado, crescido, cumprido inclusive o que Deus diz: crescer e multiplicai, para ter alimento, para ter população. Então, nessa vinda do pessoal da Letônia em 1900, no meio de 300 famílias, vem Pedro Graudin, com 25 anos de idade. A experiência pentecostais de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo, com proeminência das línguas estranhas e do recebimento do dom de profecia. Então, olha, com Pedro Graudin, você consegue ver a primeira vez que o Espírito Santo no Brasil enche uma pessoa com línguas estranhas e com profecias, com o dom de profetizar. Deus estava derramando aqui o começo do seu avivamento. Pastor da igreja Leto Batista de Guaramirim, Bananal, em Santa Catarina, Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia. Em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva à cidade, Graudin passou a fazer parte da membresia da Assembleia de Deus. Esses três, queridos, do primeiro tópico, para que nós entendêssemos, o Fritz, Paulo Malaquias e o Pedro Graudin, foi aquelas três chaminhas que começaram a incendiar o Brasil, num período difícil, num período que quase não tinha brecha, num período que eles, batizados com o Espírito Santo, eles não sabiam o que era aquilo, eles falavam em línguas, mas não sabiam o que era esse movimento, e Deus começa a acender as primeiras chamas do Brasil. Vamos continuando? O Ismael Santos, um comentarista, ele escreve assim, ó: o irmão Pedro Graudin jamais vira alguém falar em línguas ou profetizar. Olha que interessante. Ele não copiou de ninguém. Ele não foi influenciado por ninguém. Foi o próprio Deus que o batizou e deu o dom de profecia. A presença de Deus era tão real que às vezes o pastor Graudin era surpreendido pela sua própria voz, entregando mensagens proféticas do coração de Deus para o seu coração. A experiência que você está passando é o prenúncio do nascimento de uma grande família. O que Deus queria dizer com isso? Ou seja, Deus falou isso para ele: olha, o que você está vivendo é o prenúncio, ou seja, é o começo de uma nova família, uma grande família. Somente 2 décadas depois, o irmão Pedro Graudin compreenderia que a grande família que Deus profetizava para ele era o povo pentecostal que surgiria no Brasil. O que eu ensinei? O período inicial do pentecostalismo no Brasil é chamado por alguns teólogos de proto-pentecostalismo. Por que proto? Os primeiros sinais do Pentecostes. Conseguiram entender a primeira lição? Mereço um like no vídeo aí? Mereço uma curtida? Mereço um comentário aí? É com você, me ajuda aí, tá bom? Tópico 2, os precursores do pentecostalismo no Brasil. Agora, aquelas chaminhas, aquelas brasinhas, Deus traz fogo puro para cá. No ano de 1910, conforme registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo no Espírito Santo chegam ao Brasil vindo dos Estados Unidos. Lembra que na lição passada, a Rua Azusa, lá eles começaram através do anterior movimento de santidade, onde estudaram através de uma escola bíblica de Topeka, Charles Parham, e eles começam a incendiar as pessoas nesse movimento, nesse movimento do Espírito Santo. O pastor Simon vira um dos alunos de Parham, recebe o batismo com o Espírito Santo, começa a pregar, Deus começa a usar ele através dele, do avivamento da Rua Azusa, esparrama por todos os Estados Unidos, por todos os países, e nesse esparramar do Espírito Santo, chega a essas pessoas.
anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi, então vamos lá, deixa eu fazer de novo, só para não perder o rumo, né? No ano de 1910, então em 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo no Espírito Santo chegam ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Francescon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. Ou seja, em 1910, chega ao Brasil mais forte, 3 nomes fortes. Luigi Francescon, um italiano, que ele traz ao Brasil e inaugura a primeira congregação cristã. A congregação cristã, ela vem de Luigi Francescon. A igreja pentecostal também, com algumas doutrinas diferentes, mas chega também como falar em línguas estranhas. E junto também chega Gunnar Wingren e Daniel Berg, que começaram as Assembleias de Deus. Lembrando que Luigi Francescon era italiano e os outros dois, Wingren e Berg, eram suecos. 2.1. A experiência pentecostal de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Querido, só para entender, Gunnar Wingren foi um missionário evangelista. Tem uma lição do curso de discipulado básico. Se você procurar aí no meu canal, você vai ter lá missões, aonde eu dou uma explanada geral, que as pessoas misturam muito missionário com evangelista. É como se os dois fossem a mesma coisa, mas não é, queridos. Pesquisa aí, se você vai encontrar aí esse estudo aí, você vai ver que todo mundo é evangelista. Evangelismo é a ordem de Jesus na grande comissão: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Já o missionário é aquele que ultrapassa a barreira, é aquele que vai para um lugar aprender uma nova língua, que vai viver a cultura daquele país, que vai pregar naquele lugar onde não tem uma igreja, onde as pessoas nunca ouviram falar do amor de Cristo. E quando Wingren é chamado de missionário evangelista, por quê? Porque ele fazia o papel de missionário em outros países, que ele veio para cá para isso, e era um evangelista, pregava para qualquer pessoa. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Experiências que ele relatou como particularidades no Diário do Pioneiro. Em carta referida no Diário do Pioneiro, datada em 1º de abril de 1930, Wingren relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wingren descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Então olha lá, ele lá num congresso da Igreja Batista em Chicago, a Igreja Batista da Suécia, mas com uma congregação em Chicago. Elas não acreditavam em dons, em batismo com o Espírito Santo. Prova disso é que eles foram expulsos dessa igreja batista também, porque o falar em línguas para eles não eram coisas de Deus. Então ele, após algumas irmãs orarem por ele, impor as mãos sobre ele, intercederem por ele, ele tem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ele começa a falar em outras línguas, ele começa a se sentir diferenciado. Deus começa a prepará-lo para a grande missão que era vir para o Brasil. Esse foi a experiência de Gunnar Wingren. Agora vamos ver a experiência de Daniel Berg. 2.2. A experiência pentecostal de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wingren, iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e posteriormente retornou para a Suécia, aonde reencontrou seu amigo de infância, Levi Petrus, que o apresentou a doutrina com o batismo do Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se dos pais em meio à viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo, e Deus ouviu a sua oração, selando com a promessa. Queridos, preste atenção aqui, Berg orou com persistência. Quando você acredita que o batismo com o Espírito Santo é real,
que o batismo com o Espírito Santo pode mudar a tua história, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, que o batismo com o Espírito Santo pode alterar tudo ao teu redor. Você busca o batismo, mas não é buscando um dia sim, um dia não. Não é buscando às vezes, não é reclamando que você buscou e não cheio. É quando você persiste. Quando Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais batizados. Muitos foram embora e perderam o revestimento com o Espírito Santo. E hoje Deus fala para você: se você quer ser batizado com o Espírito Santo, persistência, peça ao Senhor, constante, faça campanhas, ore à noite, ore de manhã, ore no almoço, ore de madrugada, mas o remédio é persistência, até Deus te entregar e te selar com a promessa do Espírito Santo, queridos. E é maravilhoso falar em línguas, é maravilhoso você sentir o poder de Deus na tua vida, é maravilhoso você sentir estar cheio do Espírito Santo, é maravilhoso ter Deus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Não perca isso. Então, olha, Berg não tinha um batismo com o Espírito Santo, era um pentecostal, e aí ele vai para a Suécia, ele volta para a Suécia, encontra com um amigo dele, Levi Petrus, que foi um dos principais também, e aí ele sozinho, não foi irmãs que oraram por ele, não foi irmão, ele persiste pelo batismo do Espírito Santo, até que Deus ouve a oração dele. Então não precisa de você correr atrás de profetas para ser batizado com o Espírito Santo, precisa de você ser persistente, porque Deus pode te batizar. Foco na lição. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e o glossolalia, ou falar em outras línguas, anteriores às vindas dos primeiros missionários pentecostais, Gunnar Wing e Daniel Berg. Queridos, eles estão aqui nesse livro que eu mostrei, tá? Tem até foto deles aqui, ó. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês direito, ó. Ó, não sei se dá para vocês verem aí. Tá? Dos dois missionários, esses incendiaram o Brasil. 2.3, a experiência pentecostal de Levi Petrus. O pastor sueco Levi Petrus desempenhou um papel decisivo na formação e no desenvolvimento pentecostal em seu país. O empenho do pastor Levi Petrus foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança nas Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina. Então lembra, queridos, que Daniel Berg não conhecia, ele não conhecia o falar em línguas. Talvez por causa da sua igreja, da sua religião, eles não pregavam sobre ser cheio do batismo com o Espírito Santo. A maioria ainda não acredita, pasmem, mas a maioria do povo de Deus não acredita no batismo com o Espírito Santo ainda. Mas esse pastor Levi Petrus já era um dos pioneiros nisso. Ele ensina Daniel Berg que existe um batismo com o Espírito Santo. Ele ensina que era só buscar. E Daniel Berg busca e recebe o batismo com o Espírito Santo. O que eu ensinei? O avivamento visto no dia de Pentecostes na Rua Azusa chegou ao Brasil por meio de dois pastores suecos, Daniel Virg e Gunnar Wing e Daniel Berg. Então lembre, queridos, após a Rua Azusa, esses missionários são cheios do batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá, terceiro e último tópico. Está entendendo? Deu joinha para mim? Compartilhou com alguém que você quer que estude essa aula? Já deixou sua crítica dizendo para mim: olha, Kleber, irmão Kleber, melhora nisso, melhora naquilo, ajeita isso. Ou tá lá, tá dizendo que tá bom, continua assim que Deus vai usar? Quero teu comentário, faz essa forcinha para mim. Deus abençoe vocês, todos que incentivam, que estão aqui comigo. Quero mandar um abraço para o meu pastor Ricardo Oliveira, superintendente da minha escola bíblica dominical. Mandar um abraço para o meu pastor Anderson, pastor da minha igreja do Jardim Caraí. Que Deus continue abençoando muito, muito, muito. Quero mandar um abraço também para o Geisiel, o presbítero Geisiel, que é pastor comigo no ponto de pregação Garagem de Fogo. Que Deus te use, meu irmão, cada dia mais. 3. O avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus. Você conhece uma Assembleia de Deus de Belém? O nome veio de lá, queridos.
de 1910, quando os dois chegam em Belém do Pará. Nós vamos estudar por que eles foram determinados para aquele lugar, queridos. Então entenda, o texto é claro, ele diz que a partir desses dois, a chama pega, a pólvora explode. Porque lembra que teve 3 pentecostais que já tinham o batismo com o Espírito Santo, mas não tinham essa explosão. Deus vai lá e pega 2 suecos, missionários, que estavam numa conferência nos Estados Unidos. Eles são batizados com o Espírito Santo, são capacitados com o poder de Deus, são revestidos com falar em línguas. E aí Deus fala para eles para onde eles têm que ir. 3.1. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida denominada Pará, foram até uma biblioteca a fim de pesquisarem o lugar citado por Deus na profecia. Após constatar que tratava de um estado do norte do Brasil, eles desembarcaram em solo brasileiro, em novembro de 1910, incendiados pela chama pentecostal. Assim logo surgiria um movimento que mudaria a realidade do país. Queridos, foi assim, eles estavam na conferência nos Estados Unidos, em Chicago, buscando mais de Deus, e eles recebem uma profecia, de Deus dizendo para eles assim, ó, vão para o Pará. Queridos, eles não sabiam onde era Pará, eles não tinham noção onde era Pará, e eles ficam desesperados, porque quando o Espírito Santo manda você fazer, ai de você se não fizer. Então eles saem desesperados, quase semelhante ao chamado de Abraão. A diferença de Abraão, que Deus manda ele ir de qualquer jeito que ele ia mostrar no caminho, mas aqui Deus fala para eles assim, olha, vai, mas vai para o Pará. Então eles não sabiam, não tinham noção, perguntaram entre os irmãos, ninguém sabia onde ia parar. Então eles vão para uma biblioteca, pegam um mapa mundi e começam a procurar, aonde que está em Pará. E de repente ele localiza o estado do Pará, no Brasil. E a chama queima no coração deles, queridos. E a chama queima no coração deles. Agora eles eram revestidos do poder, tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha mostrado para ele como fez para Paulo, mandando eles, vai para o Pará. Em novembro de 1910, eles desembarcam em Belém do Pará, no estado do Pará, aonde começa a incendiar a chama pentecostal. 3.2. As primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre foram acolhidos no porão da primeira igreja batista. Então olha lá, quando eles chegam no Brasil, como eles eram de uma igreja batista lá, eles são acolhidos pela primeira igreja batista aqui do Brasil e ficam no sótão. E a história conta que eles tinham muita dificuldade, eles não falavam português, eles só falavam sueco. Imagine, queridos, Deus pegar você e te jogar você num país distante, aonde você não sabe nada daquela língua, sem tradutor, sem ninguém. Eles começam a aprender do zero, queridos. E a história conta que depois que eles começam a aprender com o tradutor, logo que eles começam a pregar, a igreja percebe que eles pregavam algo diferente. E começa a surgir o batismo com o Espírito Santo, então eles são expulsos com mais pessoas dessa igreja. Olha lá, ó. E lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas permanecessem em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2:39. Guarde esses nomes, queridos. Celina de Albuquerque e Maria Nazaré foi as 2 primeiras mulheres a receberem o batismo com o Espírito Santo no Brasil. Foram grandes mulheres de Deus, incendiadas pelo poder do Espírito Santo, que trabalharam com afinco na obra de Deus, num lugar onde as mulheres não podiam quase fazer nada. Elas foram revestidas do poder, porque creram. Se você crê, você também pode. Foi então que em junho de 1911, a 1h, olha só, até detalhado, hein? A 1h da manhã, na rua Siqueira Mendes, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Mais uma vez, não foi por imposição de mãos, não foi num culto de fogo, no seu quarto,
orando, a 1h da manhã, Deus sela ela com a promessa. Esse fato gerou uma discussão na igreja, que culminou na expulsão de 19 membros, inclusive Daniel Berg e Gunnar Wing. Então, queridos, como a igreja não entendia isso, a igreja batista não entendia isso, o que ela fez? Pegou os dois e dentre 19 pessoas expulsaram. Aqui não. Vocês estão falando loucura, vocês estão fazendo coisa da carne, aqui não. Queridos, por isso que Deus diz assim, olha, todo aquele que qualquer pecado é perdoado, só não é perdoado o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando nós atribuímos algo ao Espírito Santo. Então cuidado, se você não conhece o movimento, fecha sua boca e vai orar, que Deus ainda faz. Eu foco na lição que nós lemos lá no comecinho, né? No ano de 1910, chegaram ao Brasil, anunciando a mensagem pentecostal, o italiano Luigi Francescon, lembra? O fundador da congregação cristã, e os suecos Gunnar Wing e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. 3.3, o último tópico dessa lição. Como foi? Já dá para comentar? Pode criticar também, não tem problema não. Me ajuda aí, tá bom? Nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após o seu surgimento em Belém do Pará, em 1911, a princípio como Missão da Fé Apostólica. Então lembra, quando eles fundaram, o nome era Missão da Fé Apostólica. Se você, nas nossas lições atrás, você vai ver que já tinha esse nome, as igrejas que acreditavam nesse chamado. E aí ela trocaram o nome para Assembleia no Brasil. A princípio, como a Missão de Fé Apostólica, nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão nasceu em Belém do Pará, alcançou muitas vilas e cidades, até chegar aos grandes centros urbanos do Brasil e se tornar a maior denominação pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do mundo, que começou através de 2 suecos. Então não ache que você é pequeno para mudar a história, não ache que você é pequena, que você tem vergonha para mudar a história. Deus pode mudar a história através da sua vida. Acredite, creia, Deus te chamou para uma obra gigantesca. Olha o comentarista, o bispo Eides do Carmo, o que ele diz? As Assembleias de Deus do Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre grupos mais simples da população brasileira. A história mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunnar Wing enfrentaram muitos problemas, como obstáculos, primeiro do idioma, lembra que eu falei? Riscos das florestas, eram muitas florestas. O Daniel Wing pegou a febre amarela, se eu não me engano, 5 vezes, debilitado, quase morto. Os males tropicais e perseguições. As igrejas, como a igreja católica, perseguiam eles. E olha, além das penúrias pelas quais sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria as suas necessidades. Queridos, olha a importância. Se você não faz parte de um projeto missionário, procure um projeto missionário, ajude um missionário que está fora do país. Muitos estão passando necessidades. Procure aí no YouTube mesmo, você vai achar um canal chamado Pastor Fernando Andregueto. Ele é o líder do Projeto Peru, que eu faço parte, onde atende várias e várias famílias indígenas, famílias peruanas, pessoas que passam necessidades, que necessidade mesmo, fome mesmo. Com Daniel Berg não foi diferente, com Daniel Berg e com Gunnar Wing. A história conta, se você ler nos livros dele, grande parte, eles chegaram a passar tanta fome que eles procuravam manga verde, as suas esposas cortavam-las em fatia, deixavam secar ao sol para comer, porque eles não tinham outro alimento. Eles passaram grande parte de sua vida se alimentando de manga verde, mas Deus supria as necessidades deles. Por isso que nós precisamos entender, no conforto da nossa casa, existem missionários agora pregando o amor de Deus onde você não tem coragem de ir. Eu falo isso próprio, queridos, porque eu sou um dos missionários que vou também para campo missionário, e eu vejo não ter o que comer.
Nós precisamos despertar. O Espírito Santo desperta isso em nós. Enquanto nós não formos verdadeiramente cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, nós não vamos ter a piedade que Deus nos pede. Por isso que as Assembleias de Deus, elas alcançaram muitas vidas pobres, porque eles pagavam o preço, repartiam o pouco que tinham. Essa é a nossa obrigação. O que eu ensinei? Que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Conclusão: a experiência pentecostal chegou ao Brasil antes mesmo de Gunnar e Berg, mas foram eles que trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo na história das Assembleias de Deus no Brasil. Tema da próxima lição, não perca, quero você aqui comigo: os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão do século XX. Você sabe a diferença do pentecostal para o neopentecostal? Não sabe? Na próxima aula eu te conto. Queridos, eu espero que você tenha compreendido essa lição. Espero que você tenha entendido essa lição. Gostaram da minha gravata aqui do Piu Piu, ó? Gravata do Piu Piu, do Piu Piu aqui. Eu espero que você tenha compreendido essa lição. Espero que você tenha entendido a importância que tem o batismo com o Espírito Santo. Queridos, volte atrás, assista as outras lições. Pegue desde o começo, porque essa história, essa lição é linda. Essa lição é maravilhosa. E nós estamos partindo mais para o finalmente dela. São 13 lições, nós já estamos na 9ª lição, então já está acabando, agora já está fechando o trimestre. Nós só temos mais esse mês de março, depois nós já entramos numa nova revista, mas não perca. Espero que você tenha entendido, que tenha deixado o seu like, tenha deixado o seu comentário, tenha compartilhado com outras pessoas, tenha feito o YouTube entender que esse vídeo vale a pena. Que nós não estamos aqui para buscar popularidade, nem dinheiro. Eu estou aqui para ajudar você, que talvez quer um entendimento maior, quer se aprofundar um pouquinho maior. Para você, professor, que às vezes não tem um estudo um pouquinho mais aprofundado. Quando Deus me fez eu fazer bacharel em teologia e pós-graduação em ensino religioso, é porque essa chama do ensino ardia em meu coração. Então eu espero que você tenha entendido. Aguardo o teu comentário. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.